Vamos então. Fala galera, tudo bem? Professor Alf de História do Brasil. Vamos fazer então uma atividade da República Velha relacionado ao período final ali da crise da década de 20, tá? No contexto do Brasil republicano, a chamada República Oligárquica ou República do Café com Leite, tá? Que junto com a República da Espada forma o período conhecido como República Velha. Então vamos. Veja, aqui o exercício trata de um movimento importante conhecido como movimento tenentista. O tenentismo foi um movimento reformista, moralizador, ao mesmo tempo que buscava criticar a república oligárquica ou o poder das oligarquias regionais, como o coronelismo, voto de cabresto, domínio político das elites paulistas e mineiras no poder, no café com leite, o movimento de jovens oficiais do exército associados principalmente a uma concepção de transformação política e social da República, e o Exército como instituição que deveria liderar essa mudança. O movimento defendia reformas na administração, na política, como, por exemplo, o voto secreto, ao mesmo tempo, né, combate à corrupção eleitoral, e ao mesmo tempo reformas educacionais que pudessem promover uma maior alfabetização da sociedade, que era tido como uma das causas até, né, da corrupção eleitoral, do domínio político dos coronéis. Dentre as lideranças desse movimento, a gente tem o Luiz Carlos Prestes, mais conhecido, ao mesmo tempo também o Isidoro Dias Lopes, o Miguel Costa, que são personagens importantes da história do Brasil na década de 20, tá? O movimento surgiu em 22, no contexto da eleição de 1922, vencido por Arthur Bernardes, que representava a consolidação do café com leite. O primeiro levante tenentista foi o levante do Forte de Copacabana, uma tentativa de 1922 de impedir a posse do Arthur Bernardes. Os militares tentaram tomar o poder no Rio de Janeiro, liderado ali, né, pelo Siqueira Campos, que era um dos tenentes mais importantes daquele movimento, assim como Eduardo Gomes. E em 24, 2 anos depois do incidente do Levante dos 18 do Forte, que fracassou, do 18 dos tenentes ali, dos 18, né, do Forte de Copacabana, nós tivemos a Revolução Paulista de 1924. Foi uma tentativa em São Paulo de continuidade do movimento tenentista, e que chegou a tomar o poder em São Paulo. Tá? A questão da FUVEST, então, levanta a seguinte pergunta. Ó, a Revolução de 1924, o movimento tenentista, relacionou-se ao quê? Especificamente, aos desejos de reformas econômicas e sociais de caráter socialista que acarretassem a superação da república oligárquica e elitista. Veja, o movimento tenentista ele não é socialista. Ele tem um caráter mais reformista, moralizador. Num certo sentido, não tem como base as ideias de Marx, tá? De luta de classes, nem mesmo a construção de uma sociedade socialista. Então, essa alternativa A está errada. B, está relacionado, então, violência praticada pelos governos republicanos controlados pelas oligarquias paulistas e mineira, contra lideranças operárias e camponesas. Não é um movimento de lideranças operárias e camponesas, tá? São militares de baixa patente que representam a liderança desse movimento. Então, embora ele tenha um caráter aí de transformação da República, não é um movimento exatamente popular que se possa identificar apenas com os operários e camponeses. Teve uma adesão, sim, de setores ali conservadores do Exército, e uma ideia de moralizar a República, né, e combater a corrupção eleitoral e a administração. C, né, aos anseios por reformas políticas moralizadoras e de cunho liberal, que não se chocavam com os princípios da ordenação constitucional da República, quer dizer, então há um desejo de reforma política, de cunho moral, porque é o combate à corrupção, né, ao mesmo tempo de cunho liberal, porque não rompe com a ordem constitucional vigente, na medida em que defende reformas dentro da ordem constitucional, tá? Quer dizer que não se choca diretamente com os princípios da própria ordenação da República, né? Nesse sentido, que nós tratamos como movimento conservador de cunho liberal e moralizante. Então, a alternativa C está mais correta, de acordo com as ideias do tenentismo. Alternativa D, né, ao caráter conservador do governo de Epitácio Pessoa, cuja política repressiva desencadeou o movimento de intervenção federal nos estados oposicionistas. O Epitácio Pessoa já praticamente tinha sido substituído após a eleição de 22, é um movimento como reação ao governo do Arthur Bernardes, não do Epitácio Pessoa, tá? E, ao mesmo tempo, essa intervenção federal nos estados foi uma política do Marechal Hermes da Fonseca, em 1910, chamada Política das Salvações.
não exatamente o que está se referindo aqui o texto. Então, por fim, está relacionado à luta pela superação do caráter espoliativo, quer dizer, explorador e dependente da economia brasileira, visando obter maior prestígio no contexto internacional. Nesse caso também não, porque não é um movimento para superar a situação econômica do Brasil, a sua dependência econômica. É um movimento mais de reforma administrativa, reforma política, reforma educacional, tá? E não está relacionado a uma projeção externa no Brasil, como fala aí. Então ficamos com a alternativa C. Valeu, galera. Obrigado. Voltamos no próximo exercício.